Inscreva-se no canal, aperta no like, comenta aí no vídeo e compartilha esse vídeo. Me ajuda a espalhar essa mensagem pelo mundo inteiro para que muito mais gente seja impactada. Este material ainda não existe no Brasil traduzido em língua portuguesa, nem publicado por editora alguma até o presente momento. Esta é uma tradução pessoal para benefício e edificação do corpo de Cristo. Ajude a espalhar esta mensagem. Capítulo 6. A oração de concordância. Deus nos deu vários meios para efetuar mudanças na terra, e um deles é a oração de concordância. Em Mateus capítulo 18, versículo 19, Jesus disse: Também vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Estas são as palavras do próprio Mestre, portanto, devem ser verdadeiras. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que amarrares na terra será amarrado no céu, e tudo que soltares na terra será solto nos céus. Versão King James. A palavra chave nas Escrituras fala de autoridade, leis e princípios. Aqui Jesus não quis dizer que quando você amarrar o diabo na terra, ele também será amarrado no céu. Não. O diabo não opera no céu, então Deus não pode prendê-lo lá. Quando você amarra algo na terra, significa simplesmente que seu decreto é apoiado por Deus no céu, porque há provisão para isso em sua palavra. A Bíblia Boas Novas coloca desta forma: O que vocês proibirem na terra será proibido no céu, e o que permitirem na terra será permitido no céu. Glória a Deus! Requisitos para a oração de concordância. Também vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Mateus 18, versículo 19. Nesta declaração feita por Jesus, você encontra os requisitos para uma oração de concordância. 1. Os participantes devem estar na terra. 2. Deve haver pelo menos 2 deles. 3. Eles devem concordar. E 4. Eles devem pedir ou fazer um pedido específico. Muitos cristãos ainda não operam com este tipo de poder porque, em sua maioria, estão inclinados a implorar a Deus em suas orações. A razão pela qual podemos e devemos emitir ordens e fazer decretos é porque Deus nos garantiu em sua palavra que nossas demandas serão respaldadas pelo céu. Lembre-se, a Bíblia diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria? Ou falaria e não confirmaria? Números 23, versículo 19. Ele não volta atrás em sua palavra. Ele tem poder suficiente para sustentá-la com ação. Há um registro notável na Bíblia de como funciona a oração de concordância. Herodes, em sua perseguição à igreja, matou Tiago. Quando ele observou que isso agradou as pessoas, ele passou a prender Pedro com a intenção de fazer com ele o que havia feito com Tiago. Mas com a morte de Tiago, a igreja aprendeu sua lição e não permitiu que o mesmo destino acontecesse a Pedro. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de soldados, cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Atos capítulo 12, versículos 4 e 5. Os membros da igreja primitiva devem ter decretado a palavra de Deus a respeito da situação de Pedro. Posso imaginar que em suas reuniões, eles deram as mãos e fizeram decretos especiais em nome de Jesus sobre sua libertação. Eles não podiam estar clamando: Ó Deus, por favor, tenha misericórdia de Pedro.
Por favor, liberte-o! Se tivesse sido isso que eles fizeram, não teríamos este glorioso testemunho que inspirou gerações da igreja. Eles não pediram a Deus que fizesse nada, porque Jesus já os havia ensinado como orar. Ele os ensinou a não fazer repetições vãs, como os pagãos, que pensam que seriam ouvidos por falarem muito. Assim, estes crentes simplesmente fizeram declarações ousadas no nome de Jesus e suas palavras foram estabelecidas. É assim que devemos orar. Por Deus, eu gostaria que os cristãos orassem mais dessas orações quando se visitassem. Alguns crentes se reúnem e tudo o que falam é sobre como as coisas estão ruins e quanto mal está acontecendo no mundo. Se ao menos aprendêssemos a juntar as mãos e clamar por mudanças no nome de Jesus, nosso mundo seria muito melhor. Isso é o que os cristãos devem fazer. No caso de Pedro, ele foi colocado na prisão, amarrado com correntes e guardado por soldados com uma sentença de morte pairando sobre sua cabeça. Mas a igreja não conseguia dormir. Eles se reuniram e fizeram uma vigília de oração pela libertação de Pedro enquanto ele dormia. Mesmo quando alguns deles que oraram por Pedro duvidaram, Deus ainda respondeu. Isso porque, na oração de concordância, a dúvida de uma ou algumas das partes envolvidas não anula o acordo. Veremos isso quando lermos um pouco mais dessa história em Atos capítulo 12. Pedro bateu à porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou: Pedro está à porta! Eles, porém, lhe disseram: Você está fora de si. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe: Deve ser o anjo dele. Mas Pedro continuou batendo e, quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. Atos capítulo 12, versículos de 13 a 16. As orações pela libertação de Pedro foram respondidas. Deus enviou seu anjo para libertá-lo da prisão de segurança máxima de Herodes. Então, quando Rode chegou à porta e ouviu a voz de Pedro, ela se esqueceu de abri-la e voltou correndo, animada para dar as boas novas aos outros. Irmãos, a reunião de oração acabou. É hora de uma reunião de louvor. Ela anunciou: O apóstolo Pedro está à porta. Alguns disseram imediatamente que ela tinha enlouquecido. Outros concluíram que Herodes matou Pedro e ela deve ter visto seu fantasma. Quando eles finalmente juntaram coragem suficiente para abrir a porta devido às batidas persistentes de Pedro, a Bíblia diz: eles ficaram surpresos. Mas essas eram as mesmas pessoas que estavam orando e pedindo a libertação de Pedro. Lá estava ele, parado na porta, e eles estavam se perguntando se era realmente ele ou seu anjo. O que importa é a concordância que temos sobre o que pedimos. Lembre-se, a oração da fé requer que você não duvide em seu coração, mas a oração de concordância não impõe essa condição estrita. O requisito fundamental é a concordância entre os participantes no momento da oração. Mesmo que dúvidas surjam no coração de alguém mais tarde, seu pedido não é anulado porque não foi feito em dúvida. Portanto, ele não pode ser cancelado simplesmente porque uma das partes duvidou. Para que o pedido seja anulado, é necessário que todas as partes se reúnam novamente para cancelá-lo. Muitas vezes, quando as pessoas concordam em orar, elas não estão cientes dessas regras. Então, quando uma das partes duvida, ela pensa que cancelou a concordância. Mas não é verdade. Se você levou 2 para concordar, seria necessário os 2 para cancelar. Caso contrário, não pode ser cancelado. Uma oração de concordância é um decreto. O princípio da concordância não se refere apenas a 2 ou mais cristãos se reunindo para fazer pedidos para o suprimento de uma necessidade. É um tipo de oração que traz consigo um decreto e explicita certas coisas que devem ser estabelecidas, como encontramos no livro de Jó. Também decretarás alguma coisa e ser-te-á estabelecido.
Jó capítulo 22, versículo 28. Uma oração de concordância tem a ver com o estabelecimento de um decreto com autoridade, não implorando para que algo seja feito. É assim que a Igreja, com base nas Escrituras, realiza a obra do Evangelho. É assim que executamos a vontade de Deus na terra. Nós nos reunimos e concordamos e decretamos como as coisas devem ser, com base em nosso conhecimento da vontade do Pai. Por exemplo, quando as pessoas são ordenadas ao ministério e as mãos são impostas sobre elas, não é apenas para abençoá-las. Antes, tal congregação ajuda a pavimentar o caminho para que grandes obras sejam feitas em e por meio de suas vidas, e Deus, de sua parte, estabelece essas coisas com base na concordância. A Igreja tem tanto poder que muitos do povo de Deus ainda não conhecem. É por isso que alguns cristãos ainda agem como pessoas comuns que não têm poder. A realidade, porém, é que você tem um tipo de poder sobrenatural, mais do que suficiente para realizar o que quiser. O que você precisa é o conhecimento da palavra e a ousadia do Espírito. Não há nada que não possamos fazer quando concordamos. Também vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso vos será feito por meu Pai que está nos céus. Mateus capítulo 18, versículo 19. Jesus disse que, se 2 de nós concordarmos na terra em relação a qualquer coisa, o Pai o fará por nós. Pense na palavra qualquer coisa. Isso implica sem limites. Louvado seja Deus! A Igreja é o corpo de Cristo. Nós o representamos e realizamos seu trabalho na terra hoje. Somos seus embaixadores. Jesus afirmou que todas as coisas são possíveis para aqueles que creem, e você é um deles. Portanto, com a oração de concordância, você pode fazer qualquer coisa. Você pode fazer milagres acontecerem no nome de Jesus Cristo. Eu estava em meu ministério em um domingo à noite, quando um membro de nossa igreja veio me ver, parecendo muito triste. Pedi a ela que se sentasse e me dissesse qual era o problema, e ela me contou como havia pedido um visto e achou difícil obtê-lo. A embaixada emitiu um visto para sua irmã, mas recusou seu próprio pedido. Enquanto ela narrava sua provação, ela começou a chorar, mas eu comecei a rir. Então eu disse a ela: "Você se lembra que Jesus disse que se 2 de nós concordarmos na terra sobre qualquer coisa que pedimos, isso será feito para nós?" Eu a fiz saber que não poderíamos ser parados quando concordássemos e poderíamos conseguir o que quiséssemos. Fiz uma oração simples de concordância com ela, dizendo: "Pai, eu te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo, porque ela tem o visto. Ninguém pode impedi-la." Eu disse a ela para voltar lá, e ela conseguiria o visto. Quando ela voltou para a embaixada, ela recebeu o visto como havíamos concordado em oração. Esse é o poder da oração de concordância. Capítulo 7. A oração de intercessão. O Espírito Santo tem um ministério de intercessão que ele realiza por meio do crente. Mas também existe o ministério de intercessão do crente, que é bem diferente do anterior. O Espírito Santo realiza seu ministério de intercessão através de você. O Senhor pode te dizer para orar por alguém ou ministrar alguém pela liderança de seu espírito. Às vezes, você pode estar apenas orando sobre questões pessoais e o Espírito de Deus de repente começa a trabalhar dentro de você, te levando a interceder por uma pessoa por quem você nunca planejou orar. No entanto, você nem sempre tem que esperar por essa inspiração antes de orar pelos outros. Como filho de Deus, você tem a responsabilidade de interceder pelos outros. Você pode decidir por si mesmo orar por alguém sem que o Espírito Santo necessariamente te incite a fazer isso. Quando você intercede pelos outros dessa forma e de acordo com a palavra, isso será ouvido por Deus da mesma forma como se o Espírito Santo inspirasse as palavras que você falou. Seria como se o próprio Espírito Santo realizasse aquele ministério em particular. Por meio da oração de intercessão, Deus nos concede oportunidade
habilidade e inspiração para causar grandes impactos em nosso mundo. Ele nos colocou na Terra nestes tempos extraordinários com o propósito de mudar vidas. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família de seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Esther capítulo 4, versículo 14, Nova Versão Internacional. Reconheça que é sua responsabilidade sacerdotal interceder pelos outros e é sempre uma bênção trabalhar nesse cargo. Por meio da oração, controlamos as forças satânicas que buscam influenciar governos e nações para o mal. As circunstâncias movem-se a favor dos planos e propósitos de Deus para o seu povo, assim como fizeram com Débora e Baraque na antiguidade. Eles lutaram do céu, as estrelas em seus cursos lutaram em seu nome contra seus adversários. Regras para a oração de intercessão. Número 1. Você não intercede por si mesmo, porque a intercessão é sempre pelos outros. 2. Você pode continuar a orar sobre a mesma coisa continuamente até que ocorra mudança. Na oração de intercessão, seu objetivo é prevalecer sobre outra pessoa para se alinhar com a vontade de Deus. Você está concentrando a influência do poder de Deus nos outros para o bem deles, e isso requer alguma persistência na oração. Isso significa que você deve estar disposto a continuar em oração pelo tempo que for necessário até obter aquela nota de vitória em seu espírito e até ter a certeza de que tem o que pediu. Não pare de orar. Intercessões. Uma responsabilidade divina. Você tem um ministério pessoal como filho de Deus para interceder pelos outros. Muitas coisas podem ser mudadas se você orar sobre elas. Existem 3 pontos importantes que quero que você observe sobre a oração, especialmente no que se refere a intercessões. Número 1. A oração é um privilégio. É uma ótima maneira de manter um relacionamento com o Senhor. 2. A oração também é um mandamento e uma responsabilidade que nos foi dada por Deus. Paulo expressou isso em sua carta a Timóteo. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1. 3. A oração é uma disciplina. É por isso que você deve orar, mesmo quando não estiver com vontade. A oração de intercessão não é destinada apenas aos incrédulos, mas também aos irmãos na fé. Isso Samuel comunicou aos israelitas quando disse: E quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. 1 Samuel capítulo 12, versículo 23. João também nos adverte a fazer o mesmo. Se alguém vir seu irmão pecar, pecado que não é para a morte, orará e Deus dará vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte e por esse não digo que orem. 1 João capítulo 5, versículo 16. Trabalhando em oração. Saúda-vos Epáfras, que é dos vossos, servo de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Colossenses capítulo 4, versículo 12. Epáfras trabalhou fervorosamente em oração pelos cristãos colossenses. Isso é intercessão e não sugere uma oração fácil com expressões casuais como: Pai, eu oro pela vida do João, abençoe-o e responda às suas orações, dê a ele tudo o que ele quer de ti. Paulo, pela unção do Espírito, falou sobre agonizar em oração. É um trabalho semelhante a uma luta, mas não uma luta com demônios. É uma luta contra os ditames da sua carne. Portanto, Paulo nos mostra que há um trabalho nesse tipo de oração. Pode não ser agradável, mas você se disciplina para fazê-lo. Algumas pessoas acham que devem orar
apenas quando estão com vontade de orar ou quando sentem que o Espírito Santo as está inspirando a fazê-lo. Mas as mesmas pessoas vão trabalhar todos os dias da semana, mesmo quando às vezes não têm vontade de ir. Elas simplesmente se disciplinaram para fazer o que é certo no que diz respeito ao seu trabalho. Isso é o que a oração, especialmente a oração de intercessão, deve ser para o cristão. É o trabalho da sua vida e você deve fazer isso mesmo quando não for emocionante. Visto que você tem uma meta e deseja prevalecer sobre as mudanças das circunstâncias, você deve manter a disciplina na oração. No início, pode não ser muito interessante, mas você tem que colocar tudo o que você tem nisso. Anime-se e responda a Deus a partir do seu espírito. Quando você faz isso de forma consistente, isso se tornará uma parte de você. E aí? O vídeo tá uma bênção, né? Demais. Então, deixa eu interromper rapidinho o seu vídeo. Realizar todo esse trabalho dá trabalho, acredite, pois eu tenho que traduzir, gravar e editar. Mas eu amo fazer isso aqui. Como você já sabe, até o momento somos eu e o Senhor aqui, levando a você essas mensagens e livros maravilhosos. E da mesma forma que impactam a minha vida, tenho certeza de que tem impactado e mudado sua vida também. Quando eu encontro esses livros e materiais de graça disponíveis na internet, eu baixo. Porém, nem sempre eu encontro de graça. Os livros, principalmente, por serem internacionais, têm o seu preço em dólar. E até a data de hoje, o dólar está na casa dos R$5. Então tudo fica 5 vezes mais caro. Um livro que custa $20 fica mais de R$100. E eu preciso da sua ajuda. Por isso, se você tem sido abençoado por essa obra e quer ver ela crescer muito mais, com mais livros, autores, ministros, etc., eu te convido a patrocinar este trabalho. Através da sua contribuição, eu posso continuar a trazer muito mais material para o canal. Pessoas como o Pastor Chris, Kenneth Hagin, Charles Capps, Tyler G. Johnson, Andrew Wommack, Bill Johnson, Chris Vallotton e muitos outros ministros serão mais recorrentes aqui no canal, com mensagens e livros. Existe muito material que ainda não está disponível em português e eu decidi trazer para vocês, homens e mulheres de Deus que ainda nem são conhecidos no Brasil, porque não foram traduzidos. Então, te convido a contribuir através da chave Pix que está aparecendo aqui agora na sua tela e também no primeiro comentário fixado. Este é um ministério fértil e suas sementes serão multiplicadas, pois tenho orado individualmente por cada um que contribui. Para quem está fora do Brasil e não tem Pix no seu país, pode doar através do PayPal, pelo e-mail que também está aparecendo aí na sua tela. Tanto a chave Pix quanto o PayPal estão fixados no primeiro comentário. Obrigado pela sua atenção. Eu estou orando por você. Toda semente plantada aqui terá uma colheita abundantemente maior. Em nome de Jesus eu declaro isso. E agora, continue com o vídeo. Não se torne insensível. Você pode ter usado a palavra de Deus com sucesso em muitas áreas de sua vida, mas há pessoas que ainda não andaram na realidade da bênção de Deus e Deus deseja que você as ajude. É por isso que você precisa interceder. Há muitas pessoas que estão sofrendo e se você não pode ser tocado pelo sofrimento delas, não pode ser movido a orar por elas. Alguns cristãos se tornaram bastante insensíveis. A condição do pecador não os move. Os apuros dos pobres, doentes e oprimidos não os afetam. Eles dizem: é porque eles não receberam a palavra de Deus. Eles estão com um coração tão frio que é raro o Espírito Santo movê-los a orar por tais pessoas. No entanto, a Bíblia diz do Senhor Jesus que Ele compadeceu-se de nossas enfermidades. Hebreus capítulo 4, versículo 15. A oração, às vezes,
é a resposta à impressão do Espírito em nosso coração, ou a impressão que as circunstâncias de outras pessoas causam em nosso coração, o que nos obriga a querer causar uma mudança. Lembro-me do testemunho de uma jovem que foi limitada e aprisionada por artrite juvenil. Ela só conseguia se mover em uma cadeira de rodas e ficava na cama a maior parte do tempo. A única coisa que ela podia mover livremente era seu pescoço, pois esta doença maligna havia endurecido seu corpo. Ela foi levada para um culto de cura e durante aquela reunião chorou e clamou ao Senhor para curá-la. Alguns outros a viram e começaram a orar por ela também. Enquanto eles intercediam por ela, ela disse à senhora ao lado que queria se levantar. Embora suas mãos e pernas parecessem muito pesadas e doloridas, ela conseguiu se levantar com a ajuda das pessoas ao seu redor. Eles a incentivaram a mover os braços e as pernas e, inspirada por sua fé, ela deu os primeiros passos com cautela. A congregação estava muito animada e continuaram orando por ela e encorajando-a. Sua fé foi fortalecida e ela deu passos mais firmes. Em pouco tempo, ela estava correndo pelo salão. Essas pessoas não foram movidas pela piedade, mas pela compaixão de Jesus e intercederam por ela. Há muito que podemos fazer e mudar se aprendermos a interceder pelos outros. Desenvolva o intercessor em você. Você pode se treinar para se tornar um intercessor eficaz e, para isto, vai se treinar para passar um tempo em oração. Como estudante do ensino médio, eu não conseguia correr muito rápido. Já que correr estava fora de questão para mim, comecei a pensar em outra coisa em que poderia participar durante nosso dia anual de esportes. Então percebi que, como havia pessoas que podiam correr muito rápido, mas não por muito tempo, também haveria aqueles que poderiam não ser capazes de correr muito rápido, mas poderiam correr por um longo período. Concluí que caí nessa segunda categoria e comecei a treinar para a corrida de longa distância com um amigo. Optamos por tentar a corrida dos 800 metros e bem cedo, todas as manhãs, daríamos várias voltas ao redor do campo da escola. Embora eu não tenha competido em nenhuma corrida competitiva, eu pratiquei. No início foi difícil e tive vontade de desistir depois da primeira volta, mas descobri que ficava mais fácil a cada manhã que treinávamos. Após algumas semanas de prática consistente, não só consegui completar as voltas, como também consegui manter a minha velocidade e até ir mais rápido. Aprendi um princípio poderoso com isso. Qualquer coisa que você praticar de maneira consistente por tempo suficiente entrará em seu sistema e se tornará parte de você. Também descobri que poderia me quebrantar espiritualmente e me disciplinar para orar usando esse princípio. Eu colocaria o despertador no meu relógio para me acordar em um determinado horário durante a noite e então passaria algum tempo orando por diferentes pessoas e eventos. Quanto mais eu fazia isso, mais fácil se tornava, até que não precisei mais de um despertador para me acordar. Tornou-se natural para mim levantar naquela hora para orar. No começo foi difícil, mas eu sabia que não precisava de ninguém para fazer isso por mim. Era minha responsabilidade treinar para orar. Isso é o que você deve fazer também. Lembre-se, a regra na intercessão é que você seja persistente e continue em oração pelo tempo que for necessário. Você não para de orar até que uma nota de vitória surja em seu espírito. Ao fazer isso, você se pegará cantando ou rindo no espírito. Essa risada vem do seu espírito. Como Davi disse, seu coração começa a falar palavras boas. Salmos 45, versículo 1. Você borbulha de alegria e risos de seu espírito. É aí que você sabe que seu ministério de intercessão foi cumprido para esse assunto. Continua na próxima parte. Que bom que você chegou até o final. E aí, já conferiu sua inscrição no canal? Já ativou o sininho? Se você ainda não é inscrito, não perca o seu tempo e se inscreva agora. Também deixa o seu like porque isso ajuda muito o canal
e faz com que esse conteúdo alcance mais pessoas. Obrigado pela sua presença aqui e até a próxima. Tchau!